Três líderes do poder. Esse comentário eu gostaria de ter feito já há muito tempo, mas como não foi possível, eu quero tentar fazer o máximo o possível para transmitir para vocês aquilo que o Senhor Deus me mostrou em revelação desde o governo Dilma. Eu vi três líderes do poder, não especificava exatamente qual era a categoria deles, mas tudo indica que eram governos, líderes religiosos e alguma autoridade ou juiz. Desde então eu venho observando. Eu tinha recebido uma carta e nesta carta ela veio endereçada à minha pessoa e ela continha estas informações. Havia no cabeçalho da carta os três líderes do poder, a foto deles, um texto escrito abaixo, o qual eu não consegui ler, e do lado havia uma mulher, ela estava com a cabeça coberta, ela tinha o cetro nas mãos, aquele símbolo que simboliza a autoridade, e ela tinha o semblante triste e descaído. No instante em que eu estava abrindo aquela carta, a voz subiu de dentro daquela carta e falou comigo, dizendo que a voz daquelas autoridades não era o suficiente, não era o bastante. Ou que seja, o caso ali em questão que estava para ser resolvido, eu não sei se ele era político ou se ele era religioso, ou se era um caso de justiça. Mas a voz estava esclarecendo daquela carta. Eu acredito no que eu entendi ali no momento, que a voz da autoridade, ou seria polícia, ela não tinha poder para resolver o que estava em questão. E essa carta, quando ela chegou, foi-me dito o endereço em que ela estava, o número do prédio em qual ela estava, e não era a primeira. Mas essa carta ela veio em segredo até minhas mãos, fazendo um esclarecimento de algo que estava acontecendo ou que estaria por vir. E naquele significado daquela mulher, que ela tinha aquele semblante triste, e ela tinha aquele símbolo da autoridade, que significa a defesa da mulher. Eu não quero falar com palavras para vocês, mas eu sei como traduzir isso claramente para vocês, até porque eu tenho conhecimento de algo que realmente está por trás de tudo isto. Eu vim acompanhando durante muitos anos, ou que seja, desde o governo Dilma, que eu recebi esta revelação. Isso porque eu não tenho aqui uma data base agora, eu não tenho um ano, eu não guardei aqui de memória o ano, então eu me lembro que era no governo Dilma. A carta que ela veio endereçada, ela referia-se a um assunto que eu não vou comentar aqui, e este assunto ele chegou para mim como uma resposta daquilo que eu estava aguardando.
Deus tem uma missão muito grande para ser resolvida usando pessoas. Mas essas autoridades, ou que seja, a força dessas autoridades, que seja da polícia, não era suficiente para resolver o caso em que estava em questão. Como eu disse para vocês, eu não vou entrar em detalhes, mas eu sei exatamente o que essa carta estava dizendo. O texto ali eu não tinha lido, mas é por algo que já estava anterior, que eu não vou comentar aqui porque o caso iria se alongar e não é o meu interesse de fazer um vídeo, um comentário muito maior. Mas nós temos observado, se eu estiver errado, alguém pode depois fazer um comentário, mas do ano passado, 2018, em relação, acho que é este ano, 2019, houve um aumento muito grande de mulheres que foram agredidas. Eu creio que 68 milhões de mulheres foram agredidas só no ano passado. Esta carta, ela também estava colocando essa denúncia. A mulher tinha o semblante triste, descaído, e ela tinha o símbolo da autoridade nas mãos dela. Porém, estava muito triste, porque a polícia não podia vencer isto. Essa autoridade da polícia não podia resolver essa questão. E é uma missão que Deus tem para que seja entregue, para que seja resolvida, para que alguém lute em favor disso. Se eu contasse todo o decorrer da história anterior, vocês iriam entender o que essa carta realmente estava querendo dizer. Mas eu quero deixar bem claro para vocês, mulheres, para vocês, autoridades, seja o governo, seja o juiz, seja a questão política, religiosos, que acima desta carta, que era um pedido, era um esclarecimento de que tal caso, de que tal situação estava sem poder ser defendido. Até então, irmãos, eu não tinha conhecimento do que estava se passando. Eu acredito que vocês, mulheres, sabem o que está acontecendo no nosso país. O que está acontecendo quando você liga a TV? O que você vê mostrando todos os dias? O número de mulheres assassinadas, de mulheres agredidas, de mulheres sendo vítimas de todos os tipos de violência, de homicídios, de femicídios. E eu quero chamar a atenção de você, mulher, que conhece a palavra de Deus, que você não desista de lutar, que você ore, porque eu fiz a minha parte, eu tive orando, jejuando, e o Senhor Deus me mostrou em revelação para que eu orasse muito, para que eu derramasse as minhas lágrimas, para que eu chorasse em favor de todas vocês, para que eu derramasse e suplicasse com lágrimas. Deus é minha testemunha ocular de que eu cumpri esta parte. Eu orei, eu busquei, eu chorei, eu derramei minhas lágrimas diante de Deus. Eu estive, irmão, em oração e jejum,
em favor de todas vocês, mulheres. Nós somos em um número muito grande de mulheres, muito mais do que os homens. E toda essa origem dessa discriminação, desta violência contra a mulher, tudo isso aí vem de uma má interpretação dentro dos próprios meios religiosos. E lá na carta tinha 3 líderes do poder. Lá não estava especificando quais deles exatamente, mas tudo dava a entender que um era poder religioso, o outro era político.